Nós estamos numa guerra, todos nós, e não existe guerra sozinho. Esqueça Braddock, Rambo, esqueça esses filmes que vocês assistiram na infância de vocês. Isso não existe. É impossível ganhar uma guerra sozinho. Nós estamos numa mesma batalha, numa mesma trincheira. E é importante, numa guerra, saber identificar quem que pertence ao mesmo exército. Porque a pior tragédia que pode ocorrer numa guerra é o famoso fogo amigo. Fogo inimigo é quando você abre fogo contra os seus próprios companheiros de guerra. Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, isso dificilmente acontece. Mas antigamente, quando não havia uma comunicação sofisticada, quando tropas se perdiam, de repente elas se cruzavam no escuro e pensavam, inimigo, e abriam fogo, matando assim seus companheiros. A pior tragédia que pode ocorrer numa guerra é o tal do fogo amigo. Ou seja, somos soldados, temos um inimigo para atacar, temos um inimigo nos atacando, e infelizmente viramos as nossas armas para os nossos companheiros, para aqueles que estão na trincheira ao nosso lado. Às vezes nós nos esquecemos que cada irmão que está aqui hoje pertence ao mesmo pelotão. Nos esquecemos que estamos na mesma batalha, a batalha da fé. Nós estamos numa guerra ao qual estamos sendo atacados. E eu espero que numa guerra na qual estou sendo atacado, eu não seja atacado pelo meu companheiro. Eu não espero isso dele. Eu espero do meu inimigo que está vindo me atacar. Desse meu companheiro que está do meu lado, eu espero que ele me defenda. Eu espero que ele se coloque na minha frente quando eu estiver desatento, que ele me acorde e fale, ei, o que você está fazendo? Preste atenção. Por que você está com medo da guerra? Jamais eu vou esperar que o companheiro, meu aliado, vá me dar um tiro. E às vezes isso acontece dentro da igreja. De onde você menos espera vem o fogo amigo. Pessoas se levantam contra você e atiram nas suas costas. Mas de que maneira eu cometo o tal fogo amigo? Quando eu vejo o meu companheiro de guerra, que foi atingido por alguma seta inflamada do inimigo, quando eu o vejo fraco, caído, sem forças para caminhar, e eu simplesmente viro as costas para ele. Eu o abandono na linha de frente. Problema dele. Tem nada a ver com isso. Isso é inadmissível para uma tropa, para um exército. Isso é falta de honra. Você já deve ter assistido filmes, inúmeros filmes de guerra, na qual eles voltam para resgatar um soldado. Porque para eles, é um por todos, todos por um. Como a gente pode na igreja não pensar assim, não? Quando eu era criança, eu ouvi uma frase que de certa forma faz sentido para esse ponto. A frase dizia assim: a igreja é o único exército que costuma deixar os soldados feridos para trás. Nenhum soldado, nenhum exército do mundo faz isso. Todos voltam para buscar o soldado Ryan. Só os antigos entenderam. Mas não é isso que muitos de nós fazemos quando percebemos que algum irmão se encontra desanimado, fraco em sua fé? Talvez pensamos, não é problema meu, ou é problema do pastor. É problema do marido, é problema de outro, mas não é meu problema. Tem nada a ver com isso. Não tem sido, nesses casos, a maledicência o fruto dos nossos lábios? Está lá o companheiro na trincheira, ferido, sangrando. Ao invés de resgatá-lo, o que nós fazemos? Abrimos fogo amigo. Maledicência. Descemos a língua nele. Criticamos. Não somos capazes de oferecer socorro, de orar, de exercer misericórdia, de amar. Apenas emitimos a nossa nota de juízo temerário. Isso é o que mais fazemos. Eu também abro o fogo amigo quando eu vejo um soldado aliado caminhando em direção a uma mina explosiva.
Ele está caminhando numa direção a qual você sabe que ele vai explodir. E eu não o aviso dos perigos. Eu não aviso. É meu companheiro, tem uma mina na frente, vai explodir. Eu não aviso, não mandei ele ir. Quando nós agimos assim, nós somos soldados ileais. E nós merecemos severas punições. Tal atitude é inadmissível para um exército terreno. Imagina para um exército celestial. Será que essa não tem sido a nossa conduta em muitos casos? Nós percebemos, irmãos, não andando de maneira digna da vocação. E o que nós fazemos? Prestamos a nossa língua ao diabo. Não o alertamos acerca do risco. O que devemos fazer, então, quando nós tomarmos ciências de que alguém dentre nós não está vivendo de maneira digna da vocação? Está fugindo da missão. Está saindo do pelotão. Está obstinado. O comandante está dando a ordem. Ele está obstinado, ele acha que é o Braddock. Ele vai vencer sozinho. O que nós devemos fazer? Devemos ofertar a nossa exortação piedosa. E que fique claro aqui que há uma grande diferença entre a exortação piedosa e a exortação pecaminosa. A exortação piedosa possui um único objetivo: ganhar o irmão. A exortação pecaminosa também possui um único objetivo: a destruição do irmão. Esse é o maldito fogo estranho que deve estar longe desse arraial. O que fazer quando um de nossos soldados cair? Primeiro precisamos entender que temos uma missão. A nossa missão ante um soldado ferido é orar, em primeiro lugar, a seguir buscar em secreto, mostrar a ele a luz da palavra que ele não está andando de maneira digna da sua vocação. E se esse soldado for convencido pela palavra de Deus e se arrepender, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Lembre-se, a nossa missão nesse caso é secreta. Ninguém pode saber. Somente os soldados envolvidos. Ninguém pode saber, é uma missão secreta. Mas caso o soldado ele se mantenha obstinado, nós receberemos uma nova missão. Agora nós recebemos a missão de voltar no outro pelotão que está atrás e buscar a ajuda de 3 ou 2 soldados experientes para nos ajudar nessa missão. Havendo arrependimento, missão cumprida. Havendo obstinação por parte do soldado, então a Suprema Corte Militar será acionada para deliberar sobre o assunto. Nesse ponto aqui, a missão ela sai do âmbito privado, secreto, e passa para o âmbito público. Agora toda a tropa é informada sobre a situação desse soldado. Temos um companheiro que está agindo de maneira estranha. Nós precisamos resgatá-lo. Já foi enviado um soldado. Já foi enviado 2 ou 3 soldados. Agora todo esse pelotão precisa se unir numa só força, com todas as suas armas, a fim de resgatar esse soldado. Então, a partir de agora, toda a tropa é convocada para essa missão. A missão de ofertar a exortação piedosa para que o soldado obstinado se arrependa. Se houver arrependimento, então essa tropa terá cumprido a sua missão. Caso não haja arrependimento, receberemos uma nova missão. Teremos que expulsá-lo da tropa. Irmãos, eu acabo de descrever a doutrina da disciplina eclesiástica. A doutrina essa que foi ensinada em Mateus capítulo 18. Quando nós não agimos em conformidade com este padrão, certamente estaremos cometendo fogo amigo. Estaremos virando as nossas armas contra irmãos. O apóstolo Paulo sabe mais do que ninguém que a vida em comunidade é tensa. É difícil. Isso se dá porque a igreja é composta por inúmeros pecadores. Pessoas falhas, pessoas imaturas. Todos nós temos, em certos graus, esse tipo de característica. Falhamos, erramos, agimos com imaturidade. Nós somos falhos. Somos pecadores.
Por isso o apóstolo Paulo precisa nos alertar hoje. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue. A minha guerra não é contra vocês. A guerra de vocês não é um contra o outro. Estamos na mesma batalha, na mesma guerra. Sendo assim, queridos irmãos, guardemos nossa língua para não difamar ou caluniar nossos irmãos. 30 chibatadas por segundo na língua. É um pente carregado às vezes. Precisamos guardar nossas mentes de nutrir sentimentos pecaminosos contra nossos irmãos, tais como inveja, amargura, indignação, ira pecaminosa e todo tipo de maldade. Nós vimos isso aqui no capítulo 4. Devemos nos lembrar que fazemos parte do mesmo corpo. Mesmo corpo. Não faz sentido você atacar o seu próprio pé. Não faz sentido você se autoflagelar. Você não faria isso em sã consciência. Então, por que fazemos isso com o corpo de Cristo? Atacamos o pé, a mão, a orelha. E tem um adendo. É o corpo de Cristo. Quando eu ataco um irmão, eu estou atacando o corpo de Cristo, que torna isso ainda mais severo. O único sentimento que deve nortear as nossas intenções é o amor. É o amor. A nossa tendência, às vezes, é quando a gente ouve a atitude de alguém, ou ouve algo de alguém, é logo a gente já criar no nosso coração uma história, uma cena na nossa cabeça. E aí a gente passa a agir como se essa cena que nós criamos na nossa mente é verdadeira. Aí nutrimos sentimentos malignos contra a pessoa, ficamos chateados. Já aconteceu comigo inúmeras vezes. Depois eu vou conversar com a pessoa, falo, puxa, não era nada do que eu estava pensando. Tenho certeza que já aconteceu com vocês. Você imaginou algo, você criou uma fantasia na sua cabeça, e de repente quando você vai descobrir, não tem nada a ver, a pessoa nem estava falando de você, a pessoa nem estava com raiva de você. Ela nem te viu naquele dia e você falou, puxa, tá vendo, me menosprezou, não falou comigo. Ou deve estar falando mal de mim. E de repente não é nada disso. Quem aqui nunca experimentou isso? Então que a primeira coisa que a gente deve fazer é esperar. Investigar, ver a verdade de fato. E não nutrir nenhum tipo de sentimento. Parta do pressuposto de que não é contra você. Parta do pressuposto que esse irmão não está com raiva de você. Parta do pressuposto que ele está num dia mau. Se assim você descobrir, se depois disso você descobrir que é contra você, vá conversar com ele. Vá na trincheira, pegue-o pela mão, coloque nos ombros, nas costas, tire ele do perigo. Nós estamos diante de um texto claro. Nós estamos numa guerra, nós fomos alistados nos propósitos eternos de Deus, fomos convocados no dia da nossa conversão e passamos imediatamente a ingressar à tropa de combatentes denominada Igreja. Vulgo Pelotão Igreja Batista Reformada de Nishio. Participamos desse pelotão. Somos soldados de Cristo. Estamos numa mesma guerra. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso entender isso. Porque senão, eu posso achar que alguns de vocês estão numa guerra contra mim, e muitos de vocês poderão pensar que eu estou numa guerra contra vocês, e entre vocês também. Mas nós somos combatentes de Cristo. Batalhamos pela glória de Deus. Guerreamos contra um inimigo forte que não alivia. É uma batalha difícil.